Olá, seja bem-vindo ao Prep Enem. Esse é o nosso módulo sobre gramática. E como uma aula introdutória, a gente vai ver alguns conceitos sobre gramáticas, os tipos de gramáticas existentes e tudo o que é preciso saber que envolve esse tema. A primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que todas as línguas, elas são norteadas por uma gramática, que é esse conjunto de regras que o falante vai seguir para se comunicar com clareza. A segunda coisa que a gente tem que ter em mente é que uma mesma língua ela pode dispor de diferentes gramáticas. Por exemplo, as línguas de tradição escrita, elas normalmente elaboram uma gramática chamada de gramática normativa, né, que vão ter as normas que devem ser seguidas pelo falante dentro dessa língua. Mas ainda tem a gramática prescritiva, que ela vai corresponder ao que efetivamente é falado pelos falantes, e a gramática internalizada, que é essa gramática que a gente vai absorvendo e adquirindo desde a nossa infância. E é essa gramática que a gente domina, que a gente efetivamente fala. Então vamos entender um pouco mais como funciona essa gramática normativa, né, que vai ser o foco do nosso estudo ao longo desse módulo, porque é esse tipo de gramática que é tido como referência, né, como norma culta dentro das provas do Enem, por exemplo. A gramática normativa, ela vai prescrever as regras, tomando como base regras e normas tradicionais, né? Ela vai se pautar em um uso de prestígio, né, da língua, então ela vai tomar como referência discursos formais, textos científicos, obras literárias de relevância. A partir dessas regras, esse tipo de gramática vai definir o que é certo e o errado dentro de uma língua, não aceitando outras variações que são faladas dentro da própria língua, né? Vão considerar essas variações erros gramaticais. A única forma dessas variedades entrarem dentro dessas normas é quando elas são aceitas dentro dos dicionários, né? Elas são dicionarizadas e aí elas se tornam oficiais para esse tipo de gramática. Dentro da gramática normativa também, a gente vai ter 3 grandes áreas de estudo. A primeira área de estudo que a gente pode falar é sobre a fonética. Ela vai falar sobre a pronúncia, a representação escrita e as determinações silábicas corretas. A segunda área é a da morfologia, que vai estudar exatamente as formas dos vocábulos e as classes de palavras ou classes gramaticais. E a terceira área de estudo é a sintaxe, que vai estudar essa relação entre as palavras dentro de uma oração, entre orações que estão dentro de uma frase, e também algumas questões como regência, concordância e colocação pronominal. Agora que a gente já viu a gramática padrão normativa, a gente pode entender um pouco mais da gramática descritiva. Esse tipo de gramática tem como preocupação registrar a língua tal como ela efetivamente é falada. Ela vai estar mais próxima da linguagem usada no dia a dia e das regras que são efetivamente seguidas pelos falantes. Ela não vai estar ali presa nessa ideia de a língua que é falada em ambientes de prestígio, nem vai estar presa nesse status social. A função desse tipo de gramática, então, é de realizar um estudo sociolinguístico, de identificar quais são as expressões que são efetivamente usadas e onde, como e por quem que elas são usadas. Por fim, a gente pode falar sobre essa gramática internalizada, que é essa que a gente vai construindo e desenvolvendo ao longo da nossa vida, internalizando a estrutura das frases, as estruturas e conceitos das palavras. Ela é essa gramática que a gente domina, que a gente realmente faz uso no nosso dia a dia, e que não necessariamente precisa vir estruturada, formalizada em uma gramática específica, como essas gramáticas que a gente pega um livro para estudar. Então vamos entender agora um pouco sobre essas variações linguísticas que a gente falou anteriormente. Apesar da gente construir essa ideia de que existe um grupo de falantes de uma língua, assim como a sociedade que fala essa língua, a língua também vai ser falada de uma forma heterogênea, né, de uma forma diversa. Apesar da gente classificar em grupos, né, os falantes de uma língua, a gente precisa entender que esses grupos, assim como a sociedade desses falantes, é heterogênea e dinâmica. A língua, ela está em constante movimento, ela está em constante construção, assim como as pessoas que falam ela. Então, a língua, ela faz parte dessas atividades sociais, ela é dinâmica e vai variar de acordo com o uso, com o contexto, com o local em que ela é falada. Mas a gente não pode cometer o equívoco de achar que essas variações são aleatórias ou são caóticas. Elas vão seguir exatamente essa noção da gramática internalizada, né? Que ela não é única, ela corresponde a uma identidade de um povo,
E é por isso que a gente pode falar sobre os tipos de variação. E aí a gente vai falar hoje aqui sobre 5 principais tipos de variação. O primeiro tipo de variação que a gente pode tratar aqui hoje é exatamente essa variação regional ou geográfica, que essa é bem comum, a gente conhece, né? Quando a gente viaja para outro estado, para outro país ou até mesmo para uma outra cidade, a gente vê que existem palavras diferentes para designar uma mesma coisa ou entonações diferentes, algumas especificidades dentro da língua que não vão impedir que a gente compreenda a língua, mas que vão ser variações diferentes da mesma coisa. O segundo tipo de variação é justamente a etária ou histórica. Ela também é muito conhecida. A gente sabe que de uma geração para outra e ao longo da história da língua, ela vai sofrendo variações de acordo, com o período, se adequando ao contexto temporal em que ela está inserida. A gente pode falar também sobre a variação social, que ela vai acontecer exatamente nesses diferentes estratos sociais que a gente tem dentro de um país, dentro da mesma cultura, mas que vai determinar algumas formas específicas dos falantes falarem, A gente ainda pode falar sobre as variações profissionais, Essas que a gente chama de jargões. Dentro de ambientes de trabalho, a gente vai ter palavras específicas que vão ser usadas pelas pessoas que estão dentro daquele ambiente e que vão ser variações para facilitar a comunicação naquele ambiente. É importante a gente observar que esses 4 tipos de variações que a gente viu até agora são todas a partir de fatores externos ao falante, Mas o 5º tipo de variação que a gente vai ver aqui agora é uma variação que ocorre dentro do sujeito, por assim dizer, Dentro do falante. Ela é uma variação mais subjetiva, é a variação situacional. Vai depender do julgamento do falante saber qual uso é o mais adequado para cada situação, se ele está num grupo de amigos, se ele está numa entrevista de trabalho, num ambiente mais formal ou menos formal. E ainda sobre as variações, a gente pode falar sobre os níveis de variação dentro da língua. E aí ela vai variar de acordo com alguns aspectos, como por exemplo, um aspecto fonético. Como a gente comentou, a depender da região, a gente vai ter uma pronúncia diferente do R, um som mais anasalado, são essas variações da fonética. O outro nível de variação que a gente pode ver é esse semântico, que como a gente viu, a depender da região ou do lugar que você esteja, do contexto que você esteja, você pode ter diferentes palavras para um mesmo objeto, para uma mesma coisa, como por exemplo, canjica e mongunzá, tangerina e mexerica. São a mesma coisa, mas que vão variar os usos das palavras a depender da região que você esteja, por exemplo. E o terceiro nível de variação que a gente vai trabalhar aqui hoje é a variação morfossintática. Ela diz respeito a essas estruturas e posicionamentos dentro da frase que são diferentes, que vão variar. A gente precisa ter em mente que essas noções de erro e desvio da língua que são produzidos por essa gramática normativa acaba resultando num preconceito linguístico. Essas noções que a gente tem de que uma pessoa que não tem o domínio da língua padrão, ela não está bem instruída, ela não fala corretamente, essas noções de certo e errado vem desse preconceito linguístico. É importante a gente lembrar que só uma parcela pequena da população tem efetivamente acesso a essa norma culta padrão. Ao mesmo tempo, é essa norma padrão que é tida como patrimônio cultural a ser preservado e que vai definir nossos valores socioculturais. E daí muita gente ainda tem essa noção de que você não falar esse português tradicional, por exemplo, aqui, você está matando a língua, Sendo que a gente já viu que a língua é uma atividade social, ela também é dinâmica. E aí quando a gente vê que apenas uma variação da língua é tida como a correta, a gente pode ver como existe uma relação de poder muito próxima com a língua, A língua ela vai definir muita coisa dentro da nossa sociedade, como status social, nível de escolaridade. A gente entende também que a língua está diretamente atrelada a essas relações políticas. Tanto em línguas de tradição escrita como de tradição oral, a língua ela é um instrumento muito forte de poder, ela vai passar as informações, ela vai passar a história, as leis, o que a sociedade tem como cultura, vai junto com essa noção da língua. E quando a gente preserva apenas um tipo de variação linguística, como a padrão, como a variação dominante, a gente está não só apagando as histórias das outras variações e as pessoas que falam ela, a gente acaba definindo também quem são os grupos que estão dominando na política,
A língua também é um instrumento essencial dentro da formação identitária, né? As pessoas dentro de grupos identitários, elas vão ter uma linguagem mais parecida. E também vai ser um símbolo do status social, né? Junto com essa noção de preconceito linguístico, são criados alguns mitos em torno da linguagem. O linguista Marcos Bagnio, ele reuniu alguns desses principais preconceitos que a gente vai tentar desmistificar aqui agora. O primeiro mito é justamente esse de que o português é uma língua homogênea. A gente já viu que as variações, elas ocorrem dentro da própria língua. Então a gente já entendeu que a língua é heterogênea e dinâmica. E aí, como consequência, a gente tem um segundo mito, essa ideia de que o brasileiro não sabe falar português. Isso vem justamente desse lugar de entender que aqui existem variações que correspondem à cultura nacional, que não necessariamente é a cultura portuguesa. A gente não vai falar da mesma forma que o português de Portugal, porque a gente tem a nossa cultura, as nossas referências, que vão dizer respeito à forma como a gente fala. Um outro mito muito comum é essa ideia de que o português é difícil. E aí a gente se pergunta, qual português é difícil? Talvez a dificuldade esteja justamente em corresponder a essa língua estática e não próxima do nosso dia a dia, que é o português da norma culta. Como consequência também, a gente tem essa noção de que as pessoas sem instrução não sabem falar português ou falam com muitos erros. E a gente já viu que não é uma questão de certo ou errado, são as variações que vão ocorrer de acordo com o contexto ou o lugar que essa pessoa fala. Ainda nessa noção de certo ou errado, existe um mito de que o Maranhão é o lugar do Brasil em que se fala o melhor português. Isso vem muito dessa noção da colonialidade. Lá houve uma presença muito grande e por muito tempo dos portugueses que influenciaram muito nessas variações da língua. Então a variação falada lá é muito próxima da variação do português de Portugal, e aí se cria esse mito de que lá se fala bem o português ou se fala melhor o português dentro do Brasil. A gente também cria esse mito de que o certo é falar de uma forma porque é dessa mesma forma que se escreve. A gente já viu que as formas escritas também são definidas pela gramática normativa. Um outro mito muito comum é essa noção de que para a gente falar e escrever bem, a gente precisa dominar ou a gente precisa conhecer muito bem a gramática. E a gente já viu que, na verdade, para a gente se comunicar, a gente não precisa aprender uma nova gramática. A gente já tem a nossa própria internalizada a partir dos nossos usos e que são completamente efetivas para o nosso dia a dia. E, por fim, existe esse mito de que o domínio da norma culta está atrelado a uma ascensão social, o que não é exatamente verdade. Nem o domínio da norma culta vai necessariamente te levar a uma ascensão social e nem o fato de você estar em uma situação de ascensão social é resultado do domínio da norma culta. É possível que você esteja em um lugar de prestígio e você não domine a língua e vice-versa. Mas afinal, existe erro gramatical? Essa deve ser a pergunta que você está se fazendo agora, né? Então, a gente entende como erro gramatical apenas essas construções que vão dificultar a nossa comunicação com o interlocutor. Ou seja, se a gente fala uma variação, a gente não está falando um erro, a gente está conseguindo se comunicar. Não é porque eu falo os meninos estão ali que você não está entendendo que são os meninos que estão ali. Isso não configura um erro. Agora, se eu falo bola, casa caiu, é uma linguagem um pouco mais complicada. Não sei se dá para entender a mensagem que eu quero falar nesse tipo de construção. Aí sim, a gente pode dizer que há um erro gramatical. A gente não constitui uma lógica dentro da frase. Então, essa conservação da norma culta, da gramática normativa como a única gramática possível, leva a gente a um certo elitismo linguístico que desconsidera essas outras variações, colocando elas até numa noção meio folclórica, né, do erro, colocando as variações linguísticas como se fossem realmente erros, né, como se fossem coisas que estão desatreladas da nossa realidade social, coloca as variações no lugar de algo feio, algo destoante, algo deselegante, algo inadequado. E a gente já viu que nada disso é real, são apenas variações, e é importante que a gente tenha isso bem fixado na nossa mente para a gente evitar propagar por aí preconceito linguístico. Não é porque no nosso curso a gente vai trabalhar aqui a norma culta que a gente vai desconsiderar as outras variações. A gente precisa lembrar que a gente vai trabalhar essa norma porque ela é a pedida pelo Enem, mas que as outras variações elas são sim adequadas e elas são sim usadas e não são erros. E se você ainda ficou com alguma dúvida sobre essas gramáticas, variações e preconceito linguístico,
Lembre que a gente tem um encontro online marcado para tirar dúvidas. Nos vemos na próxima aula. Tchau, tchau!